Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. A inteligência artificial e a física quântica, esta relação é uma realidade ou uma ficção? Para responder a esta pergunta, convidamos Isadora Migliori, docente na pós-graduação de Inteligência Artificial, que desafios e oportunidades. Viva Isadora, bem-vinda a este podcast. Olá, João, obrigada pelo convite. Antes de irmos aqui perceber se isto é mesmo realidade ou ficção, eu disse que o nome da pós-graduação é Desafios e Oportunidades, ligados a esta inteligência artificial. Quais é que são os desafios? Sim, como você disse, o nome da pós-graduação é Inteligência Artificial, Desafios e Oportunidades, né? Então, antes de dizer especificamente quais são os desafios, para já não começar aterrorizando as pessoas, vou contextualizar um pouquinho, assim, afinal, o que é essa tal dessa inteligência artificial, né? E aqui, não ignorando uma questão que é filosófica, mas é importante e é super atual de isso pode ser chamado de inteligência mesmo, ou inteligência exige uma consciência, enfim, existe toda uma discussão atual que a gente não ignora, mas só não vamos falar dela agora. Mas é uma máquina que aprende. Exatamente, mas aprende a partir de dados imputados, né? E essa é toda a questão. E a inteligência artificial em si, então, ela é um ramo da ciência da computação que cria sistemas que tendem a realizar tarefas que normalmente são tarefas realizadas pelo pensamento humano. Como, por exemplo, isso que você disse, né? Realizar uma aprendizagem a partir desta habilidade de repetição, reconhecer padrões, entender uma linguagem e tomar decisões. Então, em essência, a inteligência artificial, ela tenta limitar ou simular o processo de pensamento humano para resolver problemas complexos de formas inovadoras. E a inteligência artificial parece que surgiu assim agora nas nossas vidas com o GPT e tal, mas é uma coisa assim Tornou-se popular com o GPT. Exatamente. Mas é uma coisa que já está há alguns anos aí na nossa vida. Por exemplo, desde da sugestão de filme na Netflix. Aquilo é uma inteligência artificial que vai reconhecendo os nossos padrões de comportamento, né? O filtro do spam do e-mail, o reconhecimento facial no telemóvel. Até os próprios softwares que nos ajudam a navegar na cidade com mais e menos trânsito trabalham com a inteligência artificial e analisam milhares de dados em tempo real ou quase real, não é? Exatamente. Então, pronto, tudo isso é a inteligência artificial. Mas essas são oportunidades que a inteligência artificial nos trouxe. Sim, essas são realidades. Dão-nos bem-estar. Exatamente. Facilitam-nos trabalho. Sim. Mas há também desafios. Sim, exatamente. E as oportunidades ainda tem mais coisa para falar sobre ela. Aqui a gente estava só contextualizando. Os desafios, eles têm claramente essa questão da privacidade dos dados, que hoje é muito falada, e inclusive, uma das principais questões relacionadas com a inteligência artificial. A questão também do mercado de trabalho, a grande preocupação de criar desemprego, da substituição exatamente de determinados postos de trabalho e também a manipulação da tomada de decisão das pessoas, né? Hoje já existem inúmeras pesquisas que mostram que pode ser arriscado ter máquinas a decidir em vez de pessoas? Na verdade, isso hoje já acontece. Inúmeras pesquisas mostram isso. A gente acha que somos nós que estamos tomando a decisão, assim, de que comida que eu vou pedir, de que filme que eu vou ver, de que carro que eu vou comprar. Muito, como disse há pouco, pela Netflix, estamos a ser muito influenciados na tomada de decisão, porque a carta que nos serviram já é feita à medida do freguês, não é? Exatamente. Então, isso se caracteriza, assim, de como que o desenvolvimento da inteligência artificial pode ser seguro e responsável, né? Isso em termos de desafio. Então, que uma carta que foi colocada a público alguns meses atrás, que o Elon Musk também endereçou, convidando as pessoas para o desenvolvimento de inteligência artificial e pensar por um em tempo. superar e pensar sobre as consequências. Era pensando exatamente sobre essas questões e algumas outras que nós levantamos aqui. São desafios que a sociedade... Mas aparentemente a sociedade está disposta a enfrentar esses desafios face
às oportunidades que a inteligência artificial traz. Eu acho que face realidades já estabelecidas, né? Tudo isso que falamos assim, são factos, as coisas já estão assim, né? As oportunidades eu enxergo como coisas que ainda não existem, mas podem surgir na nossa vida, por exemplo, trazendo resoluções inovadoras para problemas complexos, tanto na área da sustentabilidade, na área da saúde. Já vemos muito isso na área da sustentabilidade com cidades inteligentes, não é? Que não são cidades do futuro, quer dizer, talvez um dia sejam, mas já são cidades do presente. Pequenos consumos de eletricidade que, de uma forma geral, baixam. Estacionamentos, saber onde é que podemos estacionar e não termos de dar 20 voltas ao quarteirão à procura de um lugar. Exatamente. São pequenas coisas, são muitas pequenas coisas. Exatamente. Isto faz parte desta gama de oportunidades que a inteligência artificial nos traz. Sim, sem dúvida, dentro aí desta área da sustentabilidade e do nosso modo de vida mesmo, né? Na área da educação tem revolucionado muito. E a importância de espaços como esse, que essa pós-graduação vai proporcionar, porque... Ajuda a pensar? Eu acho que, como tudo, pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque a gente tem hoje muitos professores reclamando que os alunos fazem o trabalho no ChatGPT. É um facto. É um facto. Pelo menos os meus alunos fazem muitos trabalhos utilizando o ChatGPT. Então, a questão é, como a gente disse anteriormente, né? Como instrumentalizar as pessoas para que elas tenham um pensamento sistêmico, um pensamento crítico, para que a tecnologia auxilie elas no seu processo criativo. Então, é auxiliar, não é substituir. Exatamente. Esse é o ponto. É? Ok. Isadora, acho que fizemos aqui para começo de conversa, aqui um resumo de oportunidades e desafios de um ponto da inteligência artificial hoje em dia e de como poderá evoluir, mas nós prometemos que íamos falar do casamento entre a inteligência artificial e a física quântica, que é essa área de especialidade nesta pós-graduação. E para começo de conversa eu preciso lhe perguntar isto. O que é a física quântica? O que é esta coisa dos computadores quânticos? Sim. Desconheço. O que é isto? Sim, você fez duas perguntas que são complexas. O que é física quântica e o que é computadores quânticos. E eu vou tentar responder as duas em tempo hábil aqui dentro da nossa conversa. Então, sendo mais rigorosa, a mecânica quântica, ela é o estudo de uma parte microscópica da realidade. Mas, mais do que esse estudo em si, o que a mecânica quântica traz em contrapartida, né, com a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, que nós chamamos... Do eletrão, do neutrão e do próton. Exatamente. Muitas vezes eu costumo resumir numa frase que é: as coisas não são assim, elas estão assim circunstancialmente. Então, é uma outra forma de ver o mundo. E essa outra forma de ver o mundo, ela não exclui a anterior, ela só amplia as nossas possibilidades. Inclusive, a mecânica quântica é uma mecânica estatística, probabilística, né? Ela diz que a possibilidade de acontecer assim. De acontecer as coisas de uma determinada forma. E ela nos traz dados muito revolucionários sobre a intimidade da matéria que constitui toda a nossa experiência física. Então, conceitos fundamentais da mecânica quântica, por exemplo, como a dualidade das partículas. As partículas podem ser partículas, como uma bolinha de Berlim, de muito pequena, ou uma onda. E não é uma onda eletromagnética, é uma onda de probabilidade. Então, são conceitos que a gente fala assim, tá bom, mas se a gente para um instante para pensar e fala assim, o quê? Você está dizendo que as partículas que constituem tudo isso que está aqui à nossa volta, né, o computador, o telemóvel que está aí na mão aqui de quem está nos ouvindo, pode ser uma onda também, né? Então, as coisas não são assim, elas estão assim circunstancialmente. E para elas estarem assim, existe uma série de acontecimentos. Então, isso nos traz, enquanto base, por exemplo, toda a sociedade atual é pautada nas leis, na verdade, da física newtoniana, né? No determinismo, na linearidade. Então, todo o nosso sistema educacional, judiciário, de saúde, até processos criativos,
Então, com a apresentação no início do século XX de um outro aspecto da realidade, assim, o mundo é assim, mas também é outra coisa. Isso permite um novo alicerce para o envolvimento de uma nova sociedade, né? De uma nova forma de fazer e lidar com as coisas, né? Isso é um pouquinho da perspectiva quântica. Da física, da perspectiva quântica. E como é que podemos, então, agarrar nesta perspectiva quântica e olhar para a inteligência artificial? Como é que estas duas coisas casam? Sim. Aqui, então, eu vou aproveitar e responder a outra pergunta que eu não tinha respondido, que era o que são os computadores quânticos. Computação quântica. Né? Agora então, temos que lá ir. E como que elas se conversam, né? Os computadores atuais, eles processam a informação... De forma linear. Em bits, tipo 0 ou 1. Ou é ou não é. Exatamente. Né? Ou sim ou não. E isso, para analisar uma quantidade muito grande de dados... demora muito tempo. A computação quântica, levando em conta a realidade sobre esse outro formato, né, que é possível você ter estados emaranhados, estados sobrepostos, ou seja, várias possibilidades sobrepostas ao mesmo tempo. Então, a computação quântica trabalha com qubits. Então, você tem a possibilidade de representar múltiplos estados ao mesmo tempo, o que acelera muitíssimo o processamento de dados. Né? E trabalhar quantidades de informação muito superior. Exatamente. Temos muito mais dados a ser processados ao mesmo tempo de forma diversa, então. Exatamente. E até uma questão de segurança também, porque uma outra característica das partículas elementares, ou seja, da mecânica quântica, é um fenômeno que chama a não localidade, ou seja, que é duas partículas que estão separadas no espaço, elas atuam como se estivessem interligadas, mas só que a informação não passa entre uma e outra. Ela aparece numa e desaparece na outra, né? Então não tem como você interceptar a informação pelo meio do caminho. Por isso que também é tão seguro, né? Essa parte da encriptografia. Mas aqui o que é relevante também para nós é a gente pensar, como a gente falou antes, né? Como que isso vai nos auxiliar. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina que processa muito mais dados, que faz muito mais coisa, e o que eu faço com isso? Existe dentro da teoria da criatividade dois processos, né? Um que é chamado de criatividade situacional e criatividade fundamental. Criatividade situacional é você reorganizar os dados que você tem de uma forma muito criativa. Um exemplo clássico é o senhor que inventou a máquina a vapor. Ele estava na casa dele, viu a água ferver, a chaleira, a tampinha lá levantou e ele falou assim, poxa, os pistões também podem fazer isso. Então, ele reorganizou aqueles dados já existentes, o material que já existia. Então, essa é uma criatividade situacional. É um exemplo de que uma inteligência artificial pode fazer. A inteligência artificial só pensa a partir dos dados que foram lá imputados. Uma criatividade fundamental, por exemplo, é a teoria da relatividade de Einstein. Os dados não estavam lá, foi uma coisa nova, que não existia. Então, a partir de novas observações, de novos insights, né? Então, a inteligência artificial pode potencializar o nosso processo criativo, nos fomentando com o estudo, né? Porque, por exemplo, para eu ter uma ideia original sobre alguma coisa, eu preciso estudar sobre aquela coisa, né? Você me fala assim, você tem uma ideia rápida aí para me dar sobre o problema das baleias na África do Sul? Eu não sei nada sobre baleia. Mas se a gente for perguntar para alguém que estuda isso, a pessoa lá vai tendo algumas ideias. Então, para a gente ter alguma ideia sobre algo, você precisa estudar sobre aquilo. E a inteligência artificial, por processar muitos dados, pode organizar a informação de uma forma que, para nós, seja muito proveitosa. Então, casar computadores quânticos e inteligência artificial num futuro, digo num futuro, porque para já, tanto quanto saiba, os computadores quânticos ainda são coisas de laboratório, não é? Exatamente, está certíssimo. Ainda não há usos comerciais, mas podemos olhar para um futuro próximo e pensar numa quantidade de processamento de dados, big data, de grande informação, a níveis assustadoramente mais rápidos e muito mais variados, poderosos do que aquilo que fazemos hoje em dia. Como é que daqui, e aqui será ficção, como é que daqui a algum tempo
imagina a inteligência artificial a trabalhar com uma máquina quântica em vez de trabalhar em cima de máquinas lineares? Eu sou uma pessoa tendencialmente positiva, João. Então, eu imagino que fazendo um brainstorm do futuro, junto com esse desenvolvimento da tecnologia, vai haver também um desenvolvimento das pessoas, vai haver também um desenvolvimento do potencial humano. Porque se no estado que a gente está hoje, colocasse um computador nessa magnitude aqui, seria uma catástrofe. Então, o tempo que isso aconteça, eu realmente espero e acredito que é possível que nós, humanidades, caminhamos junto com isso. E nesse ponto, para esse ponto, a gente já tem as ferramentas disponíveis para mudar o nosso mindset, para mudar a forma como nos comportamos em relação a isso, mas também em relação uns aos outros, né? Então isso é um crescimento ou um amadurecimento emocional e psicológico, além meramente tecnológico? Sem dúvida. Porque só de falar inteligência artificial, quando a gente falou lá dos desafios encontrados, né, de que vai substituir o emprego das pessoas, metade da população já está com ansiedade, a outra metade já está tomando ansiolítico, né? Então, quando eu digo desenvolvimento dos nossos potenciais humanos, é sem dúvida a gente ficar assim, maduro emocionalmente, saber fazer uma boa gestão emocional, uma boa gestão de crise, gestão de conflitos. E a inteligência artificial, ela muitas delas, uma ferramenta de linguagem. Para eu conseguir, por exemplo, de um chat GPT, um bom resultado, eu preciso me comunicar bem com o chat GPT. Eu preciso entender exatamente quais são as minhas necessidades e conseguir expressar isso de forma clara e objetiva. Agora, pensa numa discussão de namorado. Eu preciso entender quais são as minhas necessidades, preciso me comunicar de forma clara e objetiva. A gente não consegue fazer isso. Normalmente não é assim que funciona. Então, existe também essa oportunidade, né, porque também o contrário já acontece, né? Eu tenho filho de várias idades, tem alguns adolescentes que me contam que hoje as pessoas terminam o namoro perguntando para o GPT, né? Me escreve aqui uma carta para terminar o namoro, me escreve aqui uma carta de agradecimento pelo fim de semana. Então, se a gente não corre, né, o que você falou assim, o que eu imagino do futuro, se a gente não correr com essas duas coisas ao mesmo tempo, né, isso pode correr mal, porque além de substituir o nosso posto de trabalho, vai substituir a nossa possibilidade de compreender as nossas emoções. Né? E então, à medida que se desenvolve esta tecnologia, será também necessário fazer um desenvolvimento emocional e psicológico. Sim, um desenvolvimento humano, eu diria. Isadora, fez-me lembrar, antigamente havia uma série de ficção científica que dizia que o espaço era a última fronteira, não é? Inteligência artificial é uma nova fronteira? Eu não assisti, acho que essa série especificamente, né? E também como eu tenho essa tendência de ser criteriosa com os termos, hoje não, né? A partir de 1905, com a relatividade, a gente sabe que o espaço e o tempo é a mesma coisa, são dois lados da mesma moeda, né? Não pode falar assim só em espaço, sem ser o espaço-tempo. E hoje a teoria vigente é que não existe, que o espaço está em expansão, e não é que existe um espaço lá fora e as coisas estão expandindo. O espaço e o tempo está sendo criado nesta expansão. Então, não existe um espaço como fronteira. O espaço e o tempo é tudo, né? E é um campo que permeia, que está dentro e além de nós. Então, com essa visão de campo, a visão de fronteira, ela fica esfumaçada. E trazendo isso para o contexto da inteligência artificial, eu enxergaria, então, não como uma fronteira, mas como um ponto de encontro. Uma fronteira é uma linha divisória, eu e eles. Estou eu e eles, eu vou lutar pelos meus interesses e direitos. Logo, nascemos num conflito. Agora, se é um ponto de encontro, nós temos a possibilidade de encontrar pontos comuns para crescer e desenvolver. E a inteligência artificial é mais um conjunto de pontos de encontros do que de uma linha de fronteira, então? Como a minha área de especialização é mecânica quântica, eu diria que pode ser. Que essa possibilidade existe. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Justamente, perspectivas quânticas é uma disciplina, uma unidade, um módulo desta pós-graduação de inteligência artificial.
Há uma expressão muito usada que é a linguagem de comando. De que é que estamos a falar quando falamos de inteligência artificial em diálogo, esta linguagem de comando? O que é isto? Sim, é uma componente prática onde nós vamos exercitar com alguns aplicativos específicos, um deles o próprio ChatGPT, e a forma como você, então, vai se comunicar, né? Então, um prompt é uma linguagem de comando, como que você vai dizer... Esta, como disse ainda há pouco, esta forma clara e objetiva de comunicar com a inteligência artificial. Exatamente. Então, assim, como que eu vou dizer para o programa exatamente aquilo que eu quero? Primeiro ponto para isso é eu saber o que eu quero. Né? Sim. Seja escrever uma carta para terminar um namoro, seja entregar um trabalho na universidade. Exatamente. E explorar, nesta componente prática, possibilidades de interação, né? Por exemplo, com o próprio ChatGPT. Eu estou estudando sobre um determinado trabalho. Posso perguntar, olha, nessa área, quem são as maiores referências? Aí ele vai me dar assim, o João e a Maria. Falei, ok, então agora assuma a persona do João. O que o João pensa sobre este problema? Ele vai me dar, pronto. E assim eu tenho a possibilidade, como se eu te marcasse uma reunião com aquela personalidade daquele assunto. Né? Então, eu posso ir alargando, posso perguntar assim, quais são as principais referências sobre esse tema? Aí ele me dá lá. Então, olha, me coloca os principais tópicos sobre esse livro. Ok. Bom, aí você escolhe, inclusive, dentro de um universo que você não conhecia, 10 minutos depois, você já tem referências para começar a estudar. Então, não é como nos relacionarmos com pessoas. Esta linguagem de comando ajuda-me a relacionar-me com uma inteligência artificial. Isso. E... é um ensinamento fundamental para as gerações, para as atuais, já não vou dizer para as futuras. É um ensinamento fundamental sabermos nos relacionar com inteligências artificiais. Eu diria que sim, estendendo então essa palavra relacionamento, né, a comunicação. A comunicação, sim, com inteligências artificiais. Sim, para conseguir, inclusive... estarmos disponíveis para as oportunidades, né? Porque senão as oportunidades podem surgir, mas nós não sabemos... Não sabemos como puxar por elas, procurá-las. Exato. Nem identificamos que aquilo é uma oportunidade. Exatamente. Isadora, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber esta relação, este casamento entre a inteligência artificial e quântica. Aquilo que é do presente e aquilo que talvez possa vir a ser do futuro. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.